Oi, oi, tudo bom, gente? Olha só, dando prosseguimento e praticamente concluindo, se Deus permitir, ainda essa semana, os nossos 3 anos de exposição do Evangelho de Mateus, dando sequência nesses dias, como eu fiz durante todo o processo durante esses 3 anos, com algumas interpolações tiradas do Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. E nesse final agora, João é o mais expandido de todos os evangelhos, desde o início da Páscoa, no capítulo 13 de João, até aqui ao final. E nas narrativas da ressurreição também ele é o mais amplo, detalhado e abundante. E o mais curto e sucinto é Marcos. Mas nós já nos servimos de Mateus, de Lucas e de João e vamos continuar em João. Onde? Ontem eu parei aqui no capítulo 20, verso 29 do Evangelho de João. Hoje eu começo do verso 30 em diante. E antes de qualquer coisa, quero apenas lembrar você que chega e vê aqui, ó, você está vendo aí, eu estou vendo aqui no meu preview, essa inscrição no canal. Aí você se inscreve, que é um toque, clica o sininho e deixa o seu like, porque é a única linguagem que o algoritmo entende. E lembra que ontem eu também falei que nós estávamos lançando um canal em todas as plataformas, um canal novo, Stop and Think, with Caio Fábio, em inglês. Eu não sei se hoje o Caio se lembrou de pegar um vídeo e guardar aí para a gente exibir na hora apropriada. Mas eu quero que você preste atenção e que você divulgue. Aliás, Caio, se você puder, deixa eu mostrar agora e no final eu mostro outra vez. Nós lançamos esse canal que vai circular em inglês. The nature of Jesus and the gospel. Is there any difference between them? Is there perhaps a schizophrenia, a dualism, a dichotomy between Jesus and the gospel? No. Jesus is the gospel, and the gospel is the description of the character of the person, the ways, the gestures, the full incarnation of Jesus. So, a gospel that does not resemble Jesus is a forgery. And Jesus, who is not the manifestation of the descriptive character of Jesus in the Gospels, is a lying mirage. Tá ok. Na realidade, esse foi um vídeo, a meu ver, de todas as dezenas de vídeos que a gente já gravou, foi o com menor qualidade. E foi justamente o que o Caio pegou. Tem vídeos ótimos aí, com gravações, e essa semana mesmo eu fiz algumas, e o canal tá aí, é Stop and Think with Caio Fábio. Basta você procurar em todas as plataformas, YouTube, Instagram, o TikTok, e eu creio que, obviamente, o Facebook. Então, Stop and Think
você só vai ter material e mensagens em inglês, por enquanto, de 1 minuto a 1 minuto e meio. E depois, com o desenvolvimento do canal, nós vamos aumentando as alternativas. Agora, Stop and Think era o nome do meu programa original, que ficou no ar décadas e décadas e décadas no Brasil inteiro, em todas as redes de TV, incluindo a Rede Globo de televisão, por muitas décadas. E o nome é Pare e Pense, em português. Por isso, em inglês, os meus amigos do passado disseram: a gente sugeriria que você recuperasse o Stop and Think, o Pare e Pense. Ainda houve um amigo que disse: por que você não põe Stop and Think Better? Eu achei muito engraçado. Pare e pense melhor. Eu falei: não precisa, porque é como se a gente antes pensasse pior. E não é isso o que eu sinto, nem o que eu creio. E se está melhor, que os outros constatem, todo dia e cada vez. Então, dito isto, fique atento a essas coisas, divulgue para todos os seus amigos que estão casados com pessoas que falam inglês, ou têm filhos que só falam inglês, ou amigos que só falam inglês e moram em outros países. Divulgue, mande. É um link, recomende que eles sigam. Porque todo dia eles vão receber uma mensagem de 1 minuto e meio ali, bem no ventrículo superior esquerdo do coração, nessa zona mais oxigenada do íntimo do ser. Faça isso, tá bom? Então, gente, dando continuidade hoje, em Mateus, no capítulo 20, do verso 30 em diante, nós temos o seguinte dizer de João. Depois que Jesus tinha falado com Tomé, o gêmeo, bem-aventurados os que não viram e creram, e eu terminei citando 1 Pedro, no capítulo 1, verso 8, mostrando que mais bem-aventurados são os que não viram e creram. E aqui do verso 30 em diante, João abre um parêntese para fazer uma declaração pessoal. Ele diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Muitos outros. E ele não está falando de fez Jesus muitos sinais. Ele diz diante dos seus discípulos, ou seja, milagres assistidos, constatados, verificados, examinados por ângulos diferentes, com conversas e prosseguimentos dialogais com aqueles que foram objeto dessas intervenções, ou ouvindo as histórias daqueles que também assistiram e testemunhavam com felicidade os acontecimentos. Por isso a ênfase dele é nos discípulos. Diante dos seus discípulos, fez muitos outros. Outros em relação a quê? Em relação a que João listou nesse evangelho dele, ou a ele atribuído. Tem vários sinais aqui, e ele faz esse evangelho acontecer como uma narrativa que, em primeiro lugar, não é sequencial, não é, portanto, cronológica, não é meticulosa, não é preocupada com nenhuma organização de nenhuma natureza temporal. Ele deixa bem claro qual foi o espírito e o propósito da produção do que ele chama de este livro. Este livro. Ele não chama nem de narrativa dos evangelhos, como Lucas diz, tendo eu feito a acurada investigação dos fatos desde a sua origem,
pareceu-me bem dar a ti, Teófilo, uma exposição em ordem, após verificada a exatidão de todas as coisas, pelo testemunho de várias testemunhas. E aí ele começa a narrativa de Lucas. Não é essa a preocupação de João, é bem mais tempo depois. Ele não é mais nenhum garoto, ele está rodado, vivido. Ele sabe quais são os evangelhos que já estão em circulação, sabe quais são os mais sérios e densos, como o de Marcos, como o de Mateus, como o de Lucas. Conhecia outros textos sem muita apreciação por eles, nem por Paulo, nem por alguns que tiveram experiências mais profundas. Esses evangelhos que hoje estão na moda teológico-acadêmica, desde 1948 para cá, e foi crescendo, e hoje em dia qualquer pessoa, até semi-idiotada, que nunca leu absolutamente nada, não leu nem Gibi do Tio Patinhas, não leu nada, mas ouve falar dos evangelhos gnósticos, aí faz postagens na internet. Você sabia que os 4 evangelhos foram uma imposição criada, lá, lá, lá. Eu fico olhando, eu digo, eles estão longe, eles tinham que viver 1 milhão de anos para serem mais críticos do que eu, para terem mais busca de acurácia do que eu tive de todas as coisas, com uma obsessão de compreensão acurada, detalhada, histórica, visitando in loco os lugares, a arqueologia, a geografia, a confrontação do mesmo tema por olhares e percepções diferentes, análises das histórias paralelas dos povos contemporâneos, sem ficar preso ao semitismo narrativo do texto bíblico apenas, um mundo de outros conhecimentos. Aí vai lá o cara e... eu não tenho mais paciência para explicar nada depois de quase 53 anos explicando. Eu não tenho mais. Eu vejo, às vezes, uns rapazes bem intencionados e bons que vão e ficam falando coisas que era o que eu falava para explicar 50 anos atrás. Eles estão descobrindo isso agora e repetindo, como se fosse novidade. Eu não tenho nem coragem de acrescentar as milhões de coisas que eu teria a acrescentar, porque eu não tenho mais paciência temática com quase tudo. Eu acabo reagindo muito à idiotice insuportável. Mas a propositura de chegar e dizer, começar tudo outra vez, eu prefiro transformar em curso elaborado, para quem quer uma sequência mais elaborada, do que eu voltar 53 anos no tempo e começar tudo de novo. Coisas que já estão em livros e livros e livros, quase 200 livros, milhares de artigos, de textos, de cartas, de publicações, um portal com milhares de livros. Tem gente que já fez a soma toda e diz que se eu morresse hoje, dava para fazer mais algumas centenas de livros com material que eu já estoquei, tematicamente separável. Então, por que eu estou dizendo isso? É porque esses evangelhos, era onde eu estava, que hoje em dia a eles se atribui uma importância extraordinária. Me perdoem os meus amigos acadêmicos, os que gastam a vida com essas fimoses textuais, com essas circuncisões acadêmicas, com um tempo extremamente, a meu ver, mal gasto no masturbatório dos pensamentos inconsequentes da teologia improdutiva. E aí
não creem em nada, são pessoas que nem creem, na maioria das vezes, que Jesus ressuscitou dos mortos. Questionam praticamente tudo que esses 4 evangelhos aqui do Novo Testamento propõem. E eles são indubitavelmente, incomparavelmente, disparadamente os melhores, mais sérios, mais cronológicos, mais detalhados, mais coerentes e que se autovalidam e validam testemunhalmente um ao outro quando repetem as mesmas histórias ou quando, repetindo, não o fazem de maneira idêntica, o que traz uma validação histórica muito mais legítima à narrativa historiável e jornalística em si dos evangelhos. Agora, esses outros que foram achados especialmente em Nag Hammadi, no Egito, e na metade do século XX, e que começaram a ser lidos muito devagar, porque alguns deles estavam em estado deplorável, tiveram que aplicar muita ciência tecnológica para fazer as leituras dos textos embaralhados, rasgados, quebrados, e pequenos e curtos. São evangelhos que nem mereciam ser chamados de evangelho. Alguns deles são assim, tipo a carta de Paulo a Filemon. É um bilhete. Há outros deles que são dizeres soltos, de falas soltas de Jesus, falas. Em praticamente nenhum deles você encontra nenhum sinal, prodígio, maravilha, realização de Jesus. Todos eles são evangelhos de produção do final do século II, início do século III, bem antigos, e foram produzidos por seitas particulares. Era como se os adventistas resolvessem escrever o evangelho deles. Os testemunhas de Jeová que escreveram o evangelho deles. Ou o evangelho segundo Allan Kardec. É segundo alguém, segundo um olhar, segundo uma doutrina, segundo uma filosofia, segundo uma perspectiva, segundo uma ordem pré-estabelecida, segundo uma determinação filosófica que já tinha sua conclusão. E o evangelho era uma instrumentalização que tinha que apontar na direção do que eles queriam que fosse a conclusão, idêntica ao sistema filosófico em questão. Na maioria das vezes era o gnosticismo, nas suas 3 principais variantes, que foram os motores, os propellers desses evangelinhos curtos, pequenos, como de Tomé, que são um pouco mais de 100 dizeres de Jesus, a maioria dos quais estão aqui. Estão aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João. A maioria deles. Aí eu vejo alguns comentaristas de evangelhos sinóticos pegarem para mim e me dizerem o seguinte: não, mas a diferença é que os evangelhos sinóticos dão ênfase no reino de Deus no coração. Aí eu digo, pelo amor de Jesus, o problema de vocês é que vocês não leem os evangelhos. Nunca leram, nunca estudaram, ou se o fizeram foi com uma cabeça tão denominacionalmente proscrita em relação à verdade, à singeleza e à pureza de coração e de fé, que vocês liam sem querer a internalização do que estava dito porque era comprometedor. Quando acharam os evangelhos sinóticos que não comprometem ninguém com coisa nenhuma, você pode, a partir deles, desenvolver o estilo de vida que você desejar, em qualquer direção, porque eles não têm roteiro de vida, não são caminho, verdade e vida. Não tem sequências de lucidez e de amarração histórica. Não tem os elementos de
crescência histórica para a finalização da cruz e da ressurreição. Aliás, são evangelhos sem ressurreição, evangelhos sem cruz, evangelhos sem perdão de pecados, são evangelhos de fofoca apostolar. É Pedro com ciúme de Maria Madalena, porque, segundo aquele evangelho gnóstico, Jesus dava atenção especial a ela, e eles insinuam, num texto que está faltando, que ficou rasgado e nunca se conseguiu recompor, diz então Jesus beijava, intervalo, Madalena. Aí eles completaram, beijava a boca de Maria Madalena. Logo, por ser um texto de natureza gnóstica, Jesus era amante, ou marido, ou namorado, ou ele e Madalena dormiam juntos, tinham uma relação de mestre e discípula que carregava uma intimidade diferente, e para os gnósticos isso abria interessantemente todas as portas de licenciosidade, dependendo da linha gnóstica que fosse, em várias direções, ou aquela outra linha que dizia que tudo que se faz do corpo nunca é bom, é sempre mal, e que o que se faz do espírito é que é bom, e que, por outro lado, tem uma dicotomia, o que se faz no espírito não tem implicações sobre o comportamento e a existência no corpo, e o que se faz com o corpo não tem implicações na dimensão do espírito. Então, a partir dessa esquizofrenia, você pode ser um puto, promíscuo, canalha, safado, de uma variedade enorme de promiscuidade, ao mesmo tempo em que, se você aprender as últimas lições dos mestres dos segredos ocultos do gnosticismo, você evolui como numa maçonaria para grau 33 daquele nível ali. E a tua vida pessoal é outra história. E são várias visões. As três principais estão definindo esses evangelhos apócrifos, a maioria deles que eu li todos. Alguns deles eu li várias vezes, para ver se tinha uma coisa aproveitável. E não encontrei até o dia de hoje. O de Tomé, que é o mais celebrado, eu acho extremamente pobre. O de Maria Madalena é curto, pequeno e insignificante. O de Bartolomeu, o de Filipe, são todos pseudepígrafos. Todos. Escritos 100 e tantos anos depois de Jesus e dos apóstolos. Já na terceira, quarta geração. Com muita confusão de influência greco-romana em alguns ambientes que foram se transformando em seita na igreja. Então, João, quando escreve isto que ele chama de livro, e nós chamamos de Evangelho de João, porque é uma boa nova contada por João, tem uma preocupação diferente. Ele não está escrevendo para os judeus, não está escrevendo para um público romano específico e confinado, num container. Ele está escrevendo na perspectiva mais universal que ele pode. Ele inicia o evangelho dele, de João, citando os pensadores, filósofos, os primeiros filósofos naturalistas do mundo grego, lá em Mileto, com Tales de Mileto e aquela constelação de filósofos sábios, os primeiros físicos, e que se serviam de matemática, geometria e de filosofia para intuírem sobre o universo, de onde nos vem até o dia de hoje a palavra logos, verbo, porque foi lá em Mileto que se chegou à conclusão de que o universo não era uma criação de deuses, mas era a produção do logos,
que é a razão absolutamente pura, para além de todo alcance e definição. É essa razão criadora, essa lógica criadora, é esse logos, essa palavra fabricadora de mundos e de realidades coerentes, interconectadas com leis lindas, absolutas e perfeitas. O Logos. 500 anos antes de João usá-lo para descrever o Cristo eterno. No princípio era o Logos. Na nossa versão é que diz o Verbo. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Ele está se servindo de modo direto da filosofia grega produzida 500 anos antes de Cristo em Mileto. E ele se utiliza dessas coisas todas com extrema liberdade. O evangelho dele é basicamente, eu estou me alongando nisso, depois você vai compreender. Nada aqui é soco em ponta de faca ou é nó sem amarração. Você vai entender depois. Esse evangelho todo é baseado em 7 milagres, que ele chama aqui de sinais, muitos outros sinais, e também de diálogos que provocaram continuidades de ensino, de diálogo e de conclusão de Jesus. Então, ele divide primeiro em 7 milagres. O primeiro milagre é a transformação da água em vinho. O segundo milagre é a cura do oficial do rei, que estava longe. Jesus mandou só uma palavra e o homem ficou curado imediatamente. O poder de Jesus sobre o espaço, o tempo e as distâncias. Aí vem o capítulo 5 com a cura do homem no poço, no tanque de Betesda, e a consequência do prosseguimento dialogal de cada um desses milagres tinha a ver com o milagre em si. Como no caso de transformar água em vinho no casamento, na sequência João pega um episódio que nos outros evangelhos está no final da narrativa da vida de Jesus e puxa arbitrariamente para o início da vida de Jesus, que é a purificação do templo. Em João vem o milagre de Caná e depois a expulsão dos cambistas no templo, mostrando o choque entre o reino de Cristo, que é uma festa, um convite para umas bodas de alegria e transformação de tudo num significado sublime e superior, como quem transforma a água em vinho, em contraste com o templo da podridão, da corrupção, da mentira, da falsidade, do luto, do engano, não da festa de Deus, mas do luto de Deus pela viuvez da expressão religiosa dos judeus que cultuavam um Deus morto na vida deles e tinham um casamento divorciado em relação a Deus. No caso do tanque de Betesda, o que você lê é a ênfase do eu vejo, eu vejo, eu vejo, que no texto original grego a ênfase é em ver. Aqui na nossa tradução está pois sabemos, 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 mas no grego é vemos, 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 para contrastar o que Jesus fizera abrindo os olhos do homem, que esse sim passaram a enxergar de verdade, com os líderes religiosos que diziam que eram eles que enxergavam tudo e não viam nada. Mas isso é uma outra história, daria um compêndio inteiro de narrativas. Aí você vem ao milagre de multiplicar os pães. A consequência disso é a conversa sobre o pão que desce do céu, o pão da vida, tudo isso. Aí você passa pela festa do capítulo 7, que é outra história, capítulo 8 é a mulher adúltera, e aí vem aquele diálogo todo com os religiosos,
que é deflagrado pelo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o que cria um problema horroroso, inclusive com discípulos que se afastaram. Aí a gente chega no capítulo 9, vem a cura do cego de nascença. E aí o resto da viagem é sobre eu vim para que os que não vejam venham, para que os que veem se tornem cegos, e vai toda aquela aplicação. O capítulo 10 é o do bom pastor, o capítulo 11 é outro grande milagre, a ressurreição de Lázaro, que é o milagre dos milagres. Aí ele ordena o texto dele com base nesses sinais e entremeia os sinais com que Jesus falou concernentemente a isto. E também entrevistas. É o caso da entrevista com João Batista e o que João Batista disse acerca dele, a todos. No capítulo 3 é a entrevista com Nicodemos e o que Jesus disse a Nicodemos e a todos nós. No capítulo 4 é a mulher de Samaria e a sede e o poço lá de Siquém, e vem a conversa inteira sobre a água da vida e a existencialidade e o acolhimento de Jesus aos seres marginalizados, que era o caso daquela mulher que já tinha tido muitos homens e maridos e relacionamentos. Aí você chega ao capítulo 7, a um episódio marcante, que é a festa com o rito do derramamento de água no cântaro de ouro no altar do templo para simbolizarem o cumprimento do profeta Ezequiel no capítulo 40, do 37 ao 40. E aí Jesus se levanta e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Aquele que vem a mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele pega Ezequiel e interpreta Ezequiel existencialmente falando. Ele desgeografiza Ezequiel e o templo de Ezequiel e o internaliza e faz tudo crescer para dentro, na subjetividade. Aí você chega ao capítulo 8, é a mulher adúltera. É uma pancada, é uma cacetada na religião extraordinária, irrecuperável. Aí você chega ao capítulo 10, é o bom pastor, que é outra cacetada na religião, comparando os sacerdotes da religião, os fariseus, os líderes, os religiosos, chamando eles todos de mercenários, ladrões, de lobos, enganadores, e quem quer que usasse o nome de Deus com essa finalidade. Ele chega a dizer algo chocante em João 10, todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Isso é tão forte que a gente se nega até a pensar no alcance. Quando ele diz, pois todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, sabe lá até onde isso leva, cara? Para trás, no Velho Testamento. Até onde isso leva? Porque todo mundo tinha uma agenda oculta, todo mundo tinha suas vaidades, todo mundo tinha suas pautas, todo mundo tinha as suas buscas de poder, todo mundo tinha as suas ganâncias objetivas ou subjetivas, todo mundo tinha os seus pecados, fossem de natureza explicitamente definida como tais, ou fossem aqueles da vaidade, da subjetividade, da piedade, da hipersantidade autoglorificada. Todos quantos viveram antes de mim, cada um estava cuidando do seu próprio rebanho, cuidando do seu próprio interesse também. Os mais altruístas ainda são assim. Aí vem a ressurreição de Lázaro e no capítulo 12 aquele espetáculo cuja ênfase principal vem daqueles gregos que procuraram a Filipe e André dizendo: queremos ver a Jesus, com aquele convite do rei de Edessa para Jesus deixar aquele território perigoso de gente assassina, daqueles sionistas extremamente
odientos, odiosos, preconceituosos, supremacistas, assassinos de profetas, com a história inteira para corroborar o que eles iriam fazer com Jesus, e o rei de Edessa sabia que aquilo era inapelável. Eu disse: vem para cá. Aí vem toda a fala de Jesus, linda. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se cair, produz muito fruto. E o que ele vai dizendo é de uma poesia tão cortante, tão lacerante, tão maravilhosa. Aí a gente entra no capítulo 13 já na ceia, e foi o que a gente viu com minúcias. Está tudo gravado aqui no YouTube. Então João chega nesse ponto e diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Alguns estão narrados em Mateus, Marcos e Lucas, outros não estão narrados em lugar nenhum, nem aqui em João. E ele vai explicar por quê. Que não estão neste livro, e eventualmente não existe livro nenhum, nem a soma de livros que pudessem contar essa história inteira. Cada dia de Jesus dava um compêndio. Cada cura de Jesus, se a gente acompanhasse as figuras implicadas e as consequências familiares e as transformações e as metamorfoses, seriam compêndios e compêndios de fatos singulares. E no dia dele cabiam milhares de coisas inacreditáveis. Eram rodamuinhos de milagre, eram tufões de graça, eram dilúvios de amor. Aí vem João e diz: estes sinais, todavia ou porém, que estão aqui no meu texto, no meu livro, foram registrados, foram escritos para que creiais. Esse é o objetivo. Isso aqui tudo que eu escrevi tem um objetivo. E o objetivo é um só. É para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É o Cristo eterno que se historificou e se manifestou em Jesus. Jesus é o Cristo absoluto, pleno, definitivo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como João diz também, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, que morou conosco, que se acampou entre nós, e nós vimos a sua glória, vimos a sua majestade, vimos o brilho eterno de Deus na face dele. Estes, porém, que eu separei, essa sequência, eu fiz questão de aqui colocar pedagogicamente para que saibais, para que creiais que Jesus é o Cristo. Ele propõe não uma fé de crenças, mas uma fé de conhecimento experiencial de Deus em Cristo, em Jesus. O que João está dizendo é tudo que a gente viu ele fazer, ele continua fazendo. Que é o que João diz aqui na primeira epístola dele, no capítulo 1, ele é tão chocantemente explícito a respeito disso, que eu não vou ter preguiça de ler para você, embora tudo isso esteja aqui no meu coração, na minha mente, guardado desde sempre, quando João diz o que era desde o princípio. Olha como ele mantém algumas palavras-chave sempre. Princípio é uma delas. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo. De novo, ele recorre ao logos da vida.
ele morando em Mileto e nas proximidades de Éfeso, na capital dessa reflexão do Logos. E aí ele diz, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada no Cristo encarnado, que nós vimos, tocamos e convivemos. Portanto, o que temos visto e ouvimos, anunciamos, escrevemos, tornamos evangelho, declaração, também a vós outros, aqui de Mileto, da Ásia Menor, gente que nunca viu o que nós vimos, nem ouviu o que a gente ouviu. Eu estou sendo exato na transmissão, para que vós, aí preste atenção, igualmente é a palavra, igualmente é do mesmo modo que, da mesma forma que, com a mesma experiência que nós, com a mesma qualidade experiencial, existencial, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, mesmo nível de comunhão, de percepção, de entendimento. Nós não somos maiores do que vocês, o que nós estamos passando é que para que vocês, no mínimo, nos alcancem e nos superem em consciência, em compreensão, em discernimento, em raiz, em fidelidade e em entendimento crescente, como Paulo diz aos Efésios. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus o Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esse é o objetivo. Para que creiais. E esse crer é um crer lúcido. É um crer que compreende. Se Jesus fez um sinal, um milagre, havia uma consequencialidade pedagógica, de ensino correspondente. Em tudo que ele fez tem algo que fecha, que conclui. Nada fica solto. Nada é como vocês se acostumaram a não ter. Vocês se acostumaram tanto a não ter o Evangelho que pensam que não ter o Evangelho é Evangelho. Porque não creem que Jesus é o Cristo. Vocês têm uma crença supersticiosa no Jesus poderoso, no super Exu Jesus, no super Espírito, na super luz. É um super Cristo, é um super santo, é um super operador de milagres, é um super. É um super. É alguém que, como diz Paulo, é o contrário do que Paulo diz aos Filipenses, subsistindo em forma de Deus, julgou que se ele era Deus, era para se manifestar acima de Deus. Porque ele tinha contribuições a fazer ao Pai, melhorando o Pai. Mas Paulo diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se em figura humana, em forma de homem, foi reconhecido como figura humana, e como figura humana ele se manifestou como um servo, que foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, para que creiais que Jesus é o Cristo eterno, é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que é algo que João captou com pouca gente. Pedro também faz essa alusão e Paulo repete isso recorrentemente. E o Apocalipse também fala disso, mas ninguém... Se o Apocalipse é de João do Evangelho ou se é do João do Apocalipse, o João do Apocalipse, não sendo o João do Evangelho, foi profundamente
influenciado pelas palavras-chave do significado teológico e espiritual do que o apóstolo João passou nos evangelhos e nas cartas dele. O objetivo é esse, é que isso produza vida. Um evangelho que não produz vida é apenas uma história fantástica, inigualável, incomparável, a mais fascinante de todas as narrativas inventadas. Como disse Thomas Carlyle, se não foi histórico, a narrativa, todavia, é tão divina que se precisava adorar a mente que concebeu tal obra, porque ela é divina. Mas João sabe que a única maneira do Evangelho se manifestar como verdadeiro é se ele produzir vida na sua obediência. Se pela obediência ao ensino de Jesus nós ficarmos tomados pelo que João mesmo fala, citando Jesus, tomados de vida e de vida em abundância. Uma das ênfases semânticas de João, tanto nos evangelhos como em tudo mais que ele fala, está na palavra vida. O evangelho de João começa com vida e termina com vida em seu nome. Vida, vida, para que tenhas vida, vida, vida. A primeira epístola é concentrada em vida. Vida, luz, verdade e justiça são sinônimos. Na primeira epístola de João, em tudo que ele diz, são a mesma coisa. Se você quiser trocar a verdade por justiça, por luz e por vida, elas são a mesma coisa. E elas, durante a primeira epístola, vão sendo alternadas com as mesmas conclusões e realizações de significado na vida. Aí você diz, bom, mas para que a gente não está falando de ressurreição? É porque esse parêntese que João faz aqui, para mim, é de uma importância extraordinária para a gente poder concluir a razão de ser, não só do Evangelho de João, mas dos Evangelhos. Aqui no Evangelho de João, ele nos apresenta antecipadamente uma conclusão de para que serve o Evangelho, qual o objetivo do Evangelho. Por que temos o Evangelho e com que intenção ele nos foi entregue e que poder ele tem e carrega de gerar algo que valha a pena acima de toda filosofia, de todo e qualquer sistema, de todo e qualquer exercício, de toda e qualquer mecânica, de todo e qualquer exercício de respiração, ou físico, ou de mentalização. Tem algo aqui no Evangelho que deixa tudo o que de melhor os humanos já desenvolveram no jardim da infância, da concepção. Porque esse aqui não foi nem carne nem sangue que trouxe aos humanos, mas é revelação do nosso Pai que está nos céus, encarnado em Cristo Jesus. É nisso que João crê, é nisso que eu creio, e é nisso que quem diz que é de Jesus tem que crer. Do contrário, pede a conta e vai embora, porque você está perdendo tempo. O Evangelho não vai servir de nada para você. Nem igreja, nem o nome Jesus, nem nada disso tem importância. Se não for para obediência em fé no meio do mundo e prática de obediência em fé através da plataforma do amor, nada disso aproveita. Pode rasgar, jogar fora, ir embora, porque a tua vida já é uma blasfêmia. Se você descrê de tudo isso, é a continuidade do que você na prática já faz, porque você vive só de credos e não de engajamento de vida. E a ressurreição tem que ser concluída com engajamento. É o que Paulo escreve aos Filipenses.
quando ele diz para que a gente aprenda pelo Evangelho a manter comunhão com a cruz de Cristo, com os sofrimentos de Cristo. E experimentemos o poder da sua ressurreição. Não é uma história para trazer informação. Eu tenho comunhão com os sofrimentos de Cristo. Estou perdoado, limpo, lavado, pacificado, pronto para tudo, desassombrado e fortalecido pela comunhão com a ressurreição, com o desassombro sobre a morte, com a posse dessa certeza, dessa alegria e do que ela gera de realidade na vida da gente. Eu fiz questão de fazer essa introdução que para alguns pode ter parecido apenas um parêntese, porque no dia de amanhã eu quero me concentrar inteiramente no capítulo 21 até a gente chegar ao final, aqui em João. E aí nós vamos voltar para Mateus 27 para concluirmos a nossa exposição. Mas eu te peço, Jesus, que na simplicidade desse falar de hoje, alguma coisa muito, muito, muito divinamente irresistível tenha penetrado, pervadido, se instalado, se instilado na maior profundidade das nossas consciências, que desperte, levante e acorde o amor. Aquele amor que é mais forte do que a morte no nosso coração. O amor que ressuscita dentre os mortos. Realiza isso em nós e fortalece-nos no poder do Evangelho que é vida. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha aqui, gente boa, querida. Vocês estão vendo aí em cima uns pixies e eu quero agradecer os que têm mandado para nós. O primeiro é o CPF escrito Caio e Adriana e eu agradeço muito, especialmente assim, nesse final de ano, como eu disse ontem, que a gente não está aqui só eu e a minha mulher, dois velhos em casa com os filhos visitando fim de semana, ou vêm almoçar, de repente vão, ou tomam café, ou vêm jantar, ou vêm no sábado, ou no domingo, enfim. Agora, graças a Deus, chegou esse período do ano, a gente tem isso umas 2 vezes no ano aqui em Brasília e umas 2 vezes no Rio, quando dá para reunir praticamente todo mundo. 6 filhos, 6 netos, os casais com os seus correspondentes, enfim, vem aquela trupe santa. Vão começar a chegar aqui em voos de arribação aí pelo dia 20 de dezembro e vão ficar até o Réveillon. Então, a casa cheia, aqui em casa já não dá todo mundo, porque não são só 6 filhos e 6 netos, tem noras, genros e outros mais. Então eles vão se distribuir. Vem também a minha ex-esposa, com quem eu casei, ainda nós dois bem novinhos, eu com 19, ela com 18 anos, e geramos 5 filhos. A Alda, com o marido dela, vem, a gente vai reunir todos nós aqui, não é a primeira vez, mas sempre é delicioso quando a gente junta todo mundo e na mesma alegria, na mesma paz, graças a Deus. Então, por essa razão, viu, Glorinha, caiu aqui o seu celular, eu falei tanto que caiu. Então, ontem eu agradeci os que
conseguem nos ajudar? Porque nesse mês, especialmente, as coisas ficam diferentes para mim e para Adriana. Então eu agradeço aqui os que já se manifestaram, o Hernani Marques Tinoco, a Paula Ribeiro Barros Leal, obrigado. Aliás, Paulinha, eu te amo. Francisco Alcides Dias Filho, muito obrigado, Francisco, maravilhoso. O Daniel Gold Costa, muito obrigado, meu filhão. Félix Neto Acruz, muito obrigado. Clésio Everton Gale, muito obrigado, meu queridão. Deus te abençoe em todas as coisas. Aqui tem um nome que ficou preso na passagem. Deixa eu ver se eu acho. A gente trabalhar com o que não é exatamente nosso é mais difícil um pouco, né? Deixa eu ver se eu me situo. Está aqui. Paula Ribeiro, Francisco Alcides Dias, muito obrigado, Francisco. Daniel, muito obrigado. Félix, obrigado. Clésio, muito grato. Luiz Carlos Christian Raum, muito obrigado. O Clésio de novo, sempre presente. Luiz Carlos, presentíssimo também. O Raum, muito obrigado de coração. Francisco, você é muito carinhoso. Daniel, vocês todos, muito obrigado. Joseli, muito obrigado de todo o coração. Joseli Rodrigues Júnior. Aí aparece, deixa eu ver quem aqui, o Johnny. Enfim, tem uma outra que vem de uma empresa aqui, eu agradeço muito a essa instituição, mas não deu para eu identificá-la. Aí vem o Johnny Robson de Araújo, Maria Goretti da Rocha Lima Modesto, Cláudia Roberta Bezerra Couser, muito obrigado, filha. Márcio, brigadão, Márcio Fonseca. Sueli Lima Andrade da Silva, obrigadíssimo. O Davidson Rodrigues da Silva, a Thelma Franca da Costa, o Marcelo Veríssimo Ferreira, Rony Peterson Alves Moreira e Robervane Marques da Cruz. Muito obrigado a vocês, como também ao Wilson Dias Ribeiro, Paulo Andrade Pires Simões, muito obrigado, gente. Paulo Gibson, Deus abençoe. José Costa Júnior, Deus te abençoe também. Muito obrigado a vocês todos que nos têm ajudado e que Deus os abençoe. Toda a minha gratidão. E aí, nessa sequência, vocês têm um outro Pix, que também neste final de ano eu dou uma ênfase para você colaborar especialmente, porque é o Pix a partir do qual a gente consegue pagar os salários, o 13º, férias, todas essas coisas que o nosso pessoal tem direito. Então, os que não são CLT, que são PJ, a gente também faz o possível para que eles recebam alguma coisa que seja significativa para a familhinha deles nesse final de ano. Então está aí aparecendo o Pix do CNPJ, você anota e contribui. Para quem quer outras alternativas de contribuição, é só escrever caiofabio.com.br, enter. Aí você entra aí no blog, lá em cima, contribuições, está clicando, clique, entre, tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com ambas as agências e CNPJs correspondentes, para quem quer fazer depósito ou transferência bancária. Embaixo, mais opções de contribuição, passa daí, aí vem de novo os mesmos bancos, é a mesma coisa. Cartão de crédito é uma alternativa para quem quer, precisa e gosta de contribuir com planejamento futuro.
PagSeguro, que já foi extremamente mais usado do que hoje em dia, e o PayPal, que pode ser utilizado na terra inteira por aqueles que de outros países nos assistem e querem colaborar. Agora, eu quero também que você preste atenção no que eu vou falar agora sobre os meus cursos. É caiofabio.com.br/cursos. Escreveu aí? Enter. Aí cai nesses banners. Atrás de cada banner desse tem um vídeo meu de 2 a 3 minutos explicando o que eu entrego a você em cada um desses cursos. Cada um deles estão disponíveis nesse Natal. Você que não pegou ainda nenhum, ou se já pegou, tem muitos outros para pegar, pegue para você. Se presenteie neste Natal com esses cursos maravilhosos que mudam a vida. E presenteie os amigos também, os parentes, os amigos e até os inimigos. Dê um curso de presente. E pode pedir sugestões quando você escrever aí para o caiofá.com.br/cursos. Tem o pessoal atendendo lá. Não é um computador, é gente te atendendo. E você pode pedir sugestões, inclusive, e dizer quais são as coisas que fazem parte da sua vida. E se quem atender você puder fazer uma sugestão, certamente o fará, de maior pertinência à sua necessidade. E tem o curso que eu estou lançando agora, que é O Poder dos Salmos, novo. São os salmos lidos, subdivididos e lidos tendo Jesus como chave hermenêutica. Então você aprende o contexto histórico do salmo, você aprende o contexto histórico dos países e nações à volta daquela ambiência do salmo, como era o mundo então. Você aprende o que naquele tempo aquilo significava, e aí você aprende o que depois de Jesus o salmo significa. Porque Jesus mesmo usou os salmos aplicando ao contexto das práticas da vida dele. E ele diz que, depois de ressuscitado, abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem, entre outras coisas, os salmos, a partir de Jesus. Então a gente só está fazendo o que a gente nunca deveria não ter feito. É o óbvio o que eu ofereço. Só que é um óbvio que quando você chega lá e descobre, diz, meu Deus, é óbvio, mas até você ver como é, você nem entende o que eu estou falando. Quando você começar a assistir, você vai dizer, meu Deus, quanta Bíblia desperdiçada, quanto tempo jogado fora, quanta escola dominical prendendo só que Abraão tinha gerado a Isaac, Isaac, a Jacó e Esaú, Jacó teve 12 filhos e tantas mulheres, e só essa coisa, só sionismo. Não. Quanto tempo eu perdi sem ter Jesus como minha chave interpretativa. E esse curso dos Salmos é muito bom, porque em cada coisa Jesus é a chave hermenêutica. Então, há centenas, talvez milhares de exercícios de aplicação de Jesus a chave hermenêutica na interpretação dos Salmos, é o que, dentre tantas coisas ricas, você também vai ter. Está aí para você transformar isso tudo em vida, em força, em ousadia e em poder. Amanhã eu volto com você e a gente vai começar direto em João 21, terminar João, até sexta-feira eu quero ver se a gente conclui o curso, a sequência de Mateus, que durou 3 anos para nós. Que Deus te abençoe, receba meu amor, meu carinho e não esqueça, stop and think. Tem algum vídeo aí que não seja aquele que eu
decretei como sendo o pior de todos? Então, por favor, me põe um que me agrade. Aquele ali eu fiz a concessão de deixar ficar. Ó, não. E tudo que está aí, ó, esses aí, não são. Agora, ó, esses outros estão explicando em inglês o lançamento do canal. Agora, eu não estou ouvindo daqui, é você que está aí. Stop and Think with Caio Fábio. I had the show on every TV network, all of them literally. And, isso aí é só uma explicação. É o primeiro que foi postado. Para quem for chegando, tenha um contexto. Pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Europa toda, no Oriente Médio, no mundo inteiro, o mundo todo fala inglês ou entende inglês. Então, tá aí para você que tem amigos em países de língua inglesa, ou tem pessoas amigas casadas com pessoas que só falam inglês, ou filhos que depois de 15, 20 anos só entendem inglês, morando fora, distribua. Ou amigos de nacionalidades onde o inglês é acessível, mande para todo mundo, distribua e peça aos amigos que distribuam. Eu não tenho dinheiro para publicar um anúncio no Christianity Today, num órgão de grande circulação nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou na Austrália. Não tem, é tudo muito caro. Então, tem que ser como tudo mais da gente, que vai no boca a boca, vai porque é verdade e porque abençoa as pessoas. Então agora é com você. Ajude-nos a divulgar o Stop and Think with Caio Fábio. Deus abençoe você. Um beijo com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.